Galera, nem sempre o poder do protagonista funciona. O cartel de lutas do Goku que ele tem derrotas merecidas e derrotas que eram pra ser vitórias. Vocês sabem quais são as derrotas injustas? Ou de repente as derrotas mais do que merecidas? Se você não sabe, então fica aqui que eu vou te apresentar todas elas. Ei, Nerd, beleza? Eu sou o Breno e galera, durante todos esses anos de Dragon Ball, o Goku ele já enfrentou os piores desafios possíveis, sabe? E quase sempre parece encontrar um caminho pra vitória. Mas nem sempre vem na primeira tentativa, sabe? Mesmo sendo um dos guerreiros mais fortes do universo de Dragon Ball, o Goku ele passou por alguns momentos embaraçosos, sabe? No anime, e sim, teve muita luta boa e muita luta ruim. Diga-se de passagem. E com tanta luta, é óbvio que ele não vai vencer todas. Ele tem que perder algumas. Se ele ganhar todas, aí meio que perde a graça, né? Mas também tem algumas vitórias que foram tiradas deles. Saca só quais são essas lutas. Capitão Ginyu, ele deveria ter vencido. Na luta contra o Capitão da Força do Freeza, o Goku ele só não venceu pela arrogância que todo Saiyajin tem. O Goku ele ia vencer. Ele já tava ali com o Capitão Ginyu nas cordas. O juiz já ia abrir, a contagem. E olha que tudo isso sem nem ter a transformação ainda de Super Saiyajin. Mas foi aí que o Goku ele foi pego de surpresa com a técnica de troca de corpos. Com os ferimentos que o corpo do Capitão tinha, o Goku ele acabou perdendo a luta. Se ele tivesse sido mais determinado, sabe, em acabar logo com o oponente, nada disso teria acontecido. Seria uma dor de cabeça aí a menos. Raditz mereceu perder. Agora, fala sério, galera. Se tem uma coisa que o Goku faz bem é entregar a luta por ser ingênuo. Como que ele consegue confiar em um cara que acabou de conhecer e claramente tinha acabado de dizer que ia matar todo mundo, incluindo o Gohan, que ele tinha acabado de sequestrar? No final, o Goku ele meio que venceu a luta morrendo, sabe? Mas venceu. Mas agora convenhamos, né, galera? Se o Raditz ele mata geral ali, o Goku teria merecido. Kali deveria ter vencido. Aqui não dá, sério. Você pode até discordar de mim, mas o Goku no Blue era mais que suficiente para derrotar a Kali. Ah, Breno, mas ela tava na forma lendária Super Saiyajin. Ah, galera, fala sério, né? Não tem como o Goku treinado a vida inteira no Super Saiyajin Blue. Ele não devia ter dificuldade de vencer ela. No Super Saiyajin 1 eu até entendo, tá? Nessa transformação ele ia perder. Mas no Blue não tem desculpa. Sorte que o Jiren chegou ali e já acabou com a graça dela. Porque do jeito que tava indo, ela provavelmente ia tirar todo mundo da arena. Vegeta mereceu perder. A luta lendária foi bem no início ali da rivalidade dos dois. Aqui o Goku ele mereceu perder mesmo, porque, não dava pra ele vencer. Nem com o poder do protagonismo. Essa luta ela poderia ter acabado muito pior do que só uma simples derrota, se o Vegeta ele não fosse a arrogância em pessoa. Ele simplesmente teria matado o Goku quando ele já se transformou em Ozaru. Mas a arrogância do Vegeta, obviamente, né, tem que falar mais alto. Ele acabou perdendo a cauda e não matou o Goku. O Vegeta ele deu mole e o Goku deu sorte do Yajirobe salvar o dia. Frost deveria ter vencido. O que a gente pode esperar, né, de um cara que é igual ao Freeza? Sujeira e trapaça, obviamente. O Goku ele ficou achando que ele era 100% bonzinho e ele acabou se lascando. A luta tava ali numa diferença de poder gigantesca. As chances do Frost na forma final eram praticamente nulas. O Goku no Super Saiyajin 1 já ia vencer ali sem nenhum pestanejo. Só que é aí que o Frost usou o veneno que ele tinha escondido no braço pra deixar o Goku meio que grog, sabe? E aí jogou ele pra fora da arena. Mais uma vez, galera, se o Goku ele tivesse terminado essa luta o mais rápido possível, isso não tinha acontecido. E a vitória vinha mole. Bills mereceu perder. Será que o Bills chegou a suar na luta? Sério, o Bills ele brincou com o Goku na luta inteira. Mesmo o Goku dando aí o seu máximo transformado em Super Saiyajin 3, ele mereceu perder e perder, sendo humilhado mesmo. Galera, não dá. Fala sério, não pode aparecer ninguém na frente do cara que ele quer sair no braço. Chega na frente dele, simplesmente o deus da destruição e, qual que é a primeira coisa que vai passar na cabeça dele? Vamos lutar? Tá de brincadeira, Goku. Você tá me zoando? Aí você tá pedindo pra perder. Golden Freeza deveria ter vencido. Só ressaltando aqui, eu já acho que o Vegeta merecia muito mais derrotar o Golden Freeza do que o Goku. O Goku ele já tava com a vitória nas mãos e teria vencido se o Freeza não tivesse trapaceado, obviamente, né? Novidade, o Freeza jogando sujo. Uau, quem é que imaginaria? O Goku ele já tinha entendido já que o Freeza não ia aguentar muito tempo na transformação Golden dele. Aí ele fez o de sempre. Ele baixou a guarda e levou um tiro do capanga do Freeza. Adivinha quem que perdeu no final, galera? Pois é, o Goku ele vacilou. Goku Black mereceu perder. Goku Black era muito badass. Esse cara tá no hall da fama dos vilões de Dragon Ball. Aliás, o arco do Black é um dos melhores. A primeira luta entre os dois meio que não tem vencedor ou perdedor. O Black ele acaba voltando pro seu tempo antes do fim da luta. Depois, o Goku, o Vegeta e o Trunks do futuro, eles vão pro futuro para tentar derrotar o Black, mas eles não chegaram nem perto disso.
Eles tiveram que voltar no passado pra tentar descobrir uma maneira de derrotar ele de vez. Galera, vamos combinar aqui que o Black ele já era forte, aí ele resolve se infundir com os Zamasu, pô, aí virou simplesmente a apelação máxima. Se não fosse aquele botãozinho pra chamar o Zeno, Jiren deveria ter vencido. Essa é provavelmente a luta mais incrível de todo o Dragon Ball Super. Que luta merece, na moral, galera. Essa é tão boa que vira e mexe eu tô aí revendo ela de vez em quando. Ver o Goku com o instinto superior completo é maneiro pra cacete, cara. Sério, bizarro. Finalmente o Jiren, ele tava levando ali umas boas porradas, sabe? Tomando uma surra. Chegou ao ponto de apelar e tentar matar até os amigos do Goku. Mas isso tudo só serviu para deixar o Goku ele mais full pistola e atacar com todas as forças dele. Infelizmente, a energia do Goku ele acaba bem ali na hora que ele tá, né, prestes a finalizar o Jiren. Ainda bem que a derrota do Jiren é tão épica que, pô, eu nem fico tão triste assim por não ter sido nessa hora. Cell Jr. mereceu perder. Cara, essa é a derrota mais humilhante que o Goku já teve. É nível Yamcha perdendo pro Cyberman. Eu até já sei que vai vir os jovens fãs do Goku e vão falar: ah, mas ele não foi derrotado, ele só tava apanhando. Tá, ele não chegou a perder de fato, mas ele ia. Sério, o Goku ele tava apanhando como nunca apanhou antes. Ele já tava fraco e merecia perder por ter dado aí uma semente dos deuses pro Cell, sério. Tanto que o próprio Cell fala que os únicos que conseguem lutar contra as suas crias são Vegeta e Trunks. Que Goku corria sérios riscos de até morrer. Mas agora é a sua vez. Você acha que já teve alguma outra luta aí que eu deixei passar, de repente passou por cima da minha cabeça, que o Goku merecia ter ganhado ou de repente que merecia ter perdido? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Claro, né? Clica aqui no botão de se inscrever nessa bola aqui. Vai, clica aí, vai. Olha, ela tá bonitona aqui pra você, cara. Aproveita também, já clica no sininho, vai, clica. Por favor. Clicou? Que delícia, obrigado. Agora você não vai perder o meu próximo vídeo. Um beijo e fui.